Muito bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz e a graça desse Deus maravilhoso seja uma realidade na sua vida. Mesmo que você esteja enfrentando alguns perrengues, algumas lutas, alguns desafios, alguns gigantes, né, Cida? Mesmo que você esteja em um momento complicado, que você desfrute da paz maravilhosa do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma satisfação, uma alegria, um prazer estar aqui com cada um de vocês nas madrugadas, juntos com o propósito de buscar a promessa da chuva seguinte. E nós começamos essa jornada de hoje, Robson, falando um pouquinho do programa de ontem, os Arautos do Rei. Estivemos aqui a caravana do Novo Tempo, da Voz da Profecia, maravilhosa, uma bênção, muita gente mesmo, apesar de muita chuva em Dora, choveu bastante, mas nós tivemos uma presença muito boa de público. Eu fiquei surpreso com a quantidade de convidados que ali estiveram, muita gente, muitos convidados presentes, caravana de Mata de São João, Dias Dávila, Catu. Nós tivemos amigos de Candeias que estiveram ali, Simões Filho, Salvador, foi uma bênção. Muitas autoridades estiveram presentes também, o prefeito, o presidente da Câmara, o secretário, muita gente importante aqui do município estiveram presentes. Foi uma bênção e foi tudo para a glória de Deus. Eu não poderia perder essa oportunidade, né, Dora? Como nós falamos agora há pouco, esse grupo só aparece por aqui de vez em quando, demora, e quando vem, tem que aproveitar. Foi uma bênção, foi uma bênção. Louvado seja Deus por tudo que aconteceu ali. E aqui estamos nós. Eu quero dar uma boa notícia para vocês. Aliás, duas boas notícias, né? Eu tive a alegria de encontrar o filho da Cida, um dos filhos da Cida, o Daniel. Tivemos uma conversa muito boa e ele, muito emocionado mesmo. Ele disse que o último pedido da mãe dele foi que ele voltasse para a igreja. E ontem ele estava decidido. Ele disse que vai voltar, já me convidou. Eu quero você, Mário, no meu batismo. Eu não quero decepcionar minha mãe. Quando minha mãe ressuscitar, eu quero estar lá, junto com ela, para subir com Jesus. Fiquei muito feliz em ouvir essa notícia do Daniel. O outro do filho, não sei se estava lá, mas foi assim muito emocionante. E fiquei feliz em poder abraçá-lo, né? E ouvir dele essa notícia maravilhosa que ele vai voltar para os prédios. Ele disse que já está decidido. Ele não vai se demorar, é só uma questão de tempo para ele concretizar a sua fé através do batismo. E a outra notícia, querido, muito boa, é que nós vamos estar começando hoje à noite um ciclo de oração com a minha família através da internet. Convidei a minha mãe, meus irmãos, e eu fiquei muito feliz porque todos eles aceitaram e vão estar conosco a partir de hoje, às 19 horas, estaremos orando com a família, com a minha família, um sonho. Eu fiquei muito feliz, emocionado, muito emocionado quando eu estive em Alagoinhas. Fiz o convite pessoalmente, né, cada um, e eles aceitaram. Convidei ali para ir na casa de minha mãe, nós fomos, e ali nós fizemos uma oração juntos pela primeira vez. Eu fiquei na alegria, Dora, eu fiquei, Dora, parecendo um pinto no lixo, ciscando para tudo que é canto, uma alegria. Eu não sabia o que eu fazia de tanta alegria, né? Eu fiquei muito feliz com a resposta da minha família. Então, eu agradeço a vocês que têm orado pela minha família. Quero compartilhar com você desse momento especial que eu vivi e continue intensificando as nossas orações, porque hoje à noite começa essa batalha. Estaremos orando em prol da recuperação do nosso irmão Reinaldo, o alcoólatra. Ele pediu ajuda. Isso é resultado de oração, não tenho dúvida nenhuma. E ele disse: Mário, eu quero ser tratado, eu quero me recuperar. Ele procurou meu irmão mais velho, se abraçaram, que eles estavam meio rusgados, os dois, né? Se abraçaram, foi muito bonito. E voltei de Alagoinhas, sabe, engolindo as orelhas de tanta alegria, de tanta felicidade. Agradeço a cada um de vocês que tem orado por minha família, por essa causa, e peço humildemente que continue orando, para que muito em breve, irmãos, eu possa aqui testemunhar, contar para vocês
o milagre na vida do meu irmão Reinaldo, na minha família. Muito obrigado pelas suas orações. Eu quero convidar nesse momento, para iniciar esse momento de oração, quero convidar minha irmã Dora. Bom dia, Dora. Abra seu áudio, por gentileza. Quero convidar você para nos apresentar a Deus nesse momento de... Bom dia, Mário. Que presente de aniversário que você ganhou, hein? Sim, sim, foi um ótimo presente. Lindo Maravilhoso, presente. maravilhoso. Eu voltei de lá, de Alagoinhas, domingo, muito feliz, mas muito feliz mesmo. Muito feliz. E Olha, Marina, como é que está? Marina está bem. A Marina está muito bem, Graças graças a a Deus. Está aí se preparando, quem sabe, para uma nova história na vida dela também. Eu creio. Fale conosco, então, nos Eu até apresente a brinquei aqui em Deus. casa. Eu disse, Mário foi para Alagoinhas comemorar o aniversário com Marina. Sim, sim, com certeza. Vamos orar. Já me prostei aqui. Maravilhoso Deus, Pai de eterna misericórdia. Exaltado, glorificado, meu Deus, seja o teu santo e bendito nome de geração em geração. Aqui, Pai querido, como filhos teus, nós nos encontramos nesta hora, com o joelho prostrado ao pó da terra e o nosso coração elevado ao teu trono de graça, a te agradecer pela oportunidade que vós nos concede de estarmos te adorando neste momento. A tua palavra diz que a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. E nesta manhã a tua misericórdia se renovou na vida de cada um de nós, e nós te louvamos, nós te agradecemos por isso. Queremos, Pai querido, apresentar esses trabalhos que está começando agora. Que o teu Espírito Santo alcance os nossos corações. Aqui estamos, Pai querido, te dizendo, batiza-nos com teu Espírito Santo, para que tenhamos força, para que tenhamos poder, para abreviar a tua volta através da pregação do Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem ouvido os nossos clamores. E segundo a tua vontade, o Senhor tem respondido, assim como respondeu às petições, as nossas petições, a petição de Mário, de trabalhar com a família dele. Louvado, engrandecido seja o teu santo nome por isso. Hoje à noite eles irão começar, Pai querido, um trabalho de oração. Desde já, Pai amado, nós sabemos que o Senhor está agindo, que o Senhor vai agir e que o Senhor agirá de maneira favorável a esta família, trazendo, Pai amado, a conversão genuína a todos os membros dessa família, para que se preparem para o encontro contigo nas nuvens dos céus. Pai querido, tome tuas santas e poderosas mãos a cada um de nós, a cada família aqui representada, que teu Espírito Santo batiza cada um de nós, que sejamos batizados cada um nesta manhã com teu Espírito Santo. Rogamos, Pai querido, estas bênçãos e já agradecemos, porque sabemos que da tua maneira o Senhor há de responder às nossas necessidades. Eu não estou bem de saúde, o Senhor está vendo aqui, mas estou me colocando em tuas mãos e te pedindo, faça na minha vida a tua vontade. Batiza-me com o teu Espírito Santo, batiza-nos com o teu Espírito Santo. Rogamos, agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor é contigo, Dorinha. Deus te abençoe ricamente, viu? Amém, amém. Permaneça firme nessa caminhada. Vamos bem louvar esse Deus maravilhoso. Vamos cantar louvores ao seu santo nome, pois ele é digno de ser louvado. Cantemos juntos essa linda canção que nos motiva a continuar, a não desistir, a sermos perseverantes. Vamos louvar o Senhor. Tá largando os remos porque
querendo abandonar o barco. Eu sei como é, tá difícil acreditar que vai chegar do outro lado. Também a tempestade não ajuda, está mexendo com a sua estrutura. Mas tem uma notícia pra você: o Deus que permite a dor é o mesmo que cura. Ele pode permitir a fornalha, mas se ele te livrar do fogo, mas se ele te livrar do fogo, ele pode permitir a tempestade pra conhecer Deus mais um pouco, pra conhecer Deus mais um pouco. Tudo isso é pra te aproximar do Todo-Poderoso. Tá largando os remos porque tá querendo abandonar o barco. Eu sei como é, tá difícil acreditar que vai chegar do outro lado. Também a tempestade não ajuda, está mexendo com a sua estrutura. Mas tem uma notícia pra você: o Deus que permite a dor é o mesmo que cura. Ele pode permitir a fornalha, mas se ele te livrar do fogo, mas se ele te livrar do fogo, ele pode permitir a tempestade pra conhecer Deus mais um pouco, pra conhecer Deus mais um pouco. Ele pode permitir a fornalha, mas se ele te livrar do fogo, mas se ele te livrar do fogo, ele pode permitir a tempestade pra conhecer Deus mais um pouco, pra conhecer Deus mais um pouco. Tudo isso é pra te aproximar do Todo-Poderoso. Amém. Ele pode permitir a tempestade, mas é para que você se aproxime mais e mais dele. Linda canção, muito bonita, inspiradora, né? Você ouve uma música dessa, você começa a pensar num monte de problemas que você já viveu e por eles você já passou e permanece firme. Louvado seja Deus. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui o meu irmão Pedro Barbosa, lá de Barra de Pujuca. Abra seu áudio, irmão Pedro, por gentileza. Pedro Barbosa, pode abrir seu áudio, tá? Isso. Sim, Bom dia, irmão Pedro. Como está o senhor? bom, bom dia, graças a Deus tudo bem, né? Com algumas tempestades, mas isso vai passar. Vai passar. Continue firme no barco. Ele pode até balançar de um lado para o outro, pode até entrar algumas gotas de água, né? Mas ele não vai afundar, não. Mas, Vamos convidar mais alguém para ok. estar conosco em oração, além do nosso irmão Pedro. Quero convidar meu irmão Rosivaldo. Bom dia, Rosivaldo. Você consegue abrir seu áudio? Como é que está a temperatura por aí, o clima? Como é que está a situação aí? Consegue orar conosco hoje?
Rosa, tá me ouvindo? Eu acho que não. Eu acho que Abri. sim, né? Bom dia, Eu acho que Rose. sim. Bom dia. Como é que tá o clima aí? Tá calmo? Tá menos pior do que os outros dias. Calmo é impossível. Menos pior. Tá menos pior. Mas consegue orar conosco? Mas vou tentar aqui, né? Vamos ver. Pronto. Quero convidar minha irmã Marilza, também lá de Barra de Pujuca. Bom diazinha. Abra seu áudio, amiga. Bom diazinha. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Bom dia. Tá desanimada? Hã? Tá desanimada, é? Não, tô animada. Ah, sim. Com a vozinha fraquinha. Não, O Albel tá bem, né? tá bem, tô dormindo. Dá um beijo carinhoso, diga que foi os irmãos da madrugada com Deus que mandou um beijo carinhoso para ela, viu? Tá Muito certo. bem, queridos. Vamos dividir aqui os tempos da oração. Irmão Pedro estará orando pelo batismo da chuva cerúlea. Clama ao Senhor, irmão Pedro, para que essa promessa se cumpra em nossos dias. O batismo do Espírito Santo da chuva cerúlea. Promessa essa que Deus nos fez. Rose, apresente então os pedidos do varal que ali estão. Interceda por cada um deles. E você, Marilza, interceda pelos nossos filhos que estão afastados do caminho do Senhor. Muitos de nós que aqui estamos têm filhos que estão afastados e precisam voltar para a casa do Pai, tá bom? Se você puder, queridos, e que quer e queira ficar de joelhos, fica à vontade, tá? Começando pelo irmão Pedro, depois Rosivaldo, depois Marilza. Mais uma vez, um bom dia aos irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos orar, né? Ajoelhados, humildemente ao Senhor. Querido eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome, Senhor. Neste momento nós estamos ajoelhados aqui, se puderem, ao pó da terra, buscando a tua santa presença, Senhor. Obrigado por mais esse dia, por esse momento aqui da madrugada, começando assim agora, clarear um novo dia. Obrigado, Senhor, por isso. Neste momento nós oramos, nós estamos em busca do poder, da chuva cerúlea, derramamento do Espírito Santo total na nossa vida. Sem o Espírito Santo nós não somos nada, nada, mais nada mesmo. Principalmente nesses últimos dias, Senhor. Nós carecemos muito da Tua graça e a direção do Teu Espírito Santo. Por isso, batismo, Senhor, nesta manhã, para que ao sairmos dessa sala, desta reunião de oração, possamos ter a certeza que Teu Espírito Santo nos acompanhará toda a nossa vida. Por isso, batize cada irmão que está aqui nesta madrugada, cada irmão que está no hospital, eu não sei onde estão, mas tem muitos que estão nos hospitais. Eles sejam batizados pelo poder, pelo Teu Espírito Santo nesta manhã. Cuida de nós, continua abençoando cada um, as famílias, aqueles que estão em casa doentes em hospitais também, e todos neste momento recebamos todos o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Redentor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Todo ser que respira, proste e louve esse Deus maravilhoso, esse Deus eterno. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento que estamos passando aqui no encontro na madrugada com Deus. Por nos dar essa oportunidade, estamos aqui te buscando em espírito e em verdade. Senhor Deus, nesse momento eu quero colocar, não vou especificar todos os pedidos, mas os pedidos aqui do varal. Tu sabe as nossas necessidades, nossas dificuldades, nossos problemas e aquilo que temos que enfrentar. Quantas barreiras nós temos que pular, transpor para chegarmos a Ti e para chegarmos à felicidade que é a eternidade. Por isso eu quero colocar nesse momento todos esses pedidos no Teu altar.
que o Senhor possa resolver de acordo com a tua santa e bendita vontade e que possamos ter sabedoria e paciência para saber esperar. Nos conduz a cada dia para que possamos termos fé e consciência daquilo que temos que fazer como cristãos. Por isso, mais uma vez, coloco os pedidos do varal na tua santas mãos e no teu altar. E desde já sabendo que o Senhor irá resolvê-los. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Continuando ainda, Senhor, na tua presença, aqui estamos, Pai, agradecidos por mais uma noite tranquila, por mais um despertar com teus santos anjos para o encontro contigo nesta madrugada e também com nossos irmãos aqui, ó Deus. Nesta hora, Pai, eu quero interceder pelos filhos que um dia tiveram na tua casa e hoje se encontram afastados. Ó Deus, que o Senhor traga-os de volta, meu Pai, porque nós nada podemos fazer. O que podemos é orar, entregar nas tuas mãos, porque o poder vem do Senhor. Por isso, Pai, não é só os filhos, netos, sobrinhos, até mesmo colegas de nossos filhos. Senhor, tu sabes o quanto pais, mães, irmãos clamam por ver eles de volta, Senhor. Eu mesmo clamo pelo meu neto Alex, o Jax, e por muitos outros que um dia estiveram na tua casa de oração e hoje se encontram afastados. Mas eu creio, Senhor, pela minha pequena fé, que em breve eles estarão de volta no lar, aonde eles não deveriam ter saído, que é na tua casa de oração, te seguindo, Senhor, te servindo, Deus, porque eu creio que o Senhor está às portas. Só falta aparecer nas nuvens do céu. Mas o Senhor ainda não voltou, porque ainda existem muitas pessoas para ouvir o verdadeiro evangelho. Senhor, transforma o coração de nossos filhos, transforma o coração de nossos netos, o pensar, Senhor, eles lembrem do que eles aprenderam no início. Sair, Senhor, é tão fácil, voltar é tão difícil. É tão difícil, meu Deus, que quando nós pensamos em voltar, o desânimo bate, uma força nos atrai para que nós estejamos a cada dia mais longe. Porque já passei por isso e sei, Senhor, o quão é difícil. Mas quando entregamos nossas vidas em tuas mãos, se torna tão fácil. Só depende do querer. Eu quero agradecer ao Senhor pelos 2 jovens que pediram oração. Oramos e eles decidiram, Senhor, sair do mundo das drogas. Foi oração também, Pai, não só nossa, mas de uma mãe que à noite chorou muito por ver o teu filho ali subindo e descendo no meio dos jovens, trazendo arma para casa. E hoje o Senhor as libertou, Senhor. Liberta, Pai, também esses jovens que ficam nas biqueiras, como eles dizem, né, o lugar onde ficam, fazendo mal para a própria vida deles, destruindo a vida deles, destruindo família. Senhor, eu creio que pais e mães oram, buscam, mas eles também têm que dar lugar. Continua, Senhor, conosco e fala conosco nesta manhã, através da tua palavra. É que eu peço agora, não porque há méritos em mim, mas eu agradeço, porque os méritos vêm do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. 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 Obrigado, Zinha. Obrigado, Rose. Obrigado, irmão Pedro. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E agora vamos entrar em sala simultânea. Você terá 10 minutos para, junto com o irmão em Cristo, apresentar sua petição. Sala simultânea a partir de agora, 10 minutos. Vamos lá. Estamos de volta na sala principal, 10 minutos.
tempo suficiente para você apresentar ali diante de Deus a sua petição. Alguns tiveram dificuldade de acessar, creio eu que ter sido por conta da internet, mas você que aproveitou, tenho certeza que o Senhor também ouviu o seu clamor, sem dúvida nenhuma. Deus abençoe a todos. Vamos meditar na palavra de Deus. Nós temos alguns minutos aqui para tirarmos algumas lições. Nós estamos fazendo reavivados e hoje nos deparamos com o capítulo 33 do livro de Gênesis. O encontro de Esaú com seu irmão Jacó. Depois de muitos anos, depois de ter feito a bobagem de usurpar o, a primogenitura, algo que. E foi o tema de ontem, né, Dora? Foi o tema de ontem, o pastor Vinícius pregou sobre isso ali com os arautos do rei, ansiedade, e ele usou o tema de Jacó, né, o encontro de Jacó, a situação de Jacó com sua família. Deixa eu ver aqui, Robson, você consegue estar me ouvindo aí, Robson? Ah, chegou para mim, a voz saiu, acho que é a internet. Mas vamos lá. Você pode participar, você querendo dar a sua opinião, é só levantar a sua mão, tá bom? Nós temos alguns amigos que estão aqui como co-anfitrião. Se eu não ver, tem o Robson que está como anfitrião, tem a Dora que pode nos auxiliar nesse momento. É só abrir o microfone que a gente libera o áudio para que você participe. Se você vê alguém, Robson ou Dora, com alguém querendo participar, sinalize para mim que a gente libera o áudio, beleza? O encontro de Esaú e Jacó, capítulo 33 do livro de Gênesis. Nós temos aí alguns minutos para meditar sobre a palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Aqui nós encontramos esse encontro tremendo. Depois de passar uma noite lutando com Deus ali no vão do Jaboque, que significa lugar de submissão, Jacó então parte em direção ao encontro do seu irmão Esaú. Depois de muitos anos ausentes, fugido, escondido, evitando Esaú, Jacó volta para casa. Ele voltou para o acampamento, né? Arrastando ali uma perna, ele saiu mancando, né? O semblante de Jacó transmitia uma paz que ele não sentia há muito tempo. E foi nessa situação que, no versículo 1, ele diz que, levantando os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Os olhos viu que Esaú se aproximava. Mais uma vez aqui percebemos Jacó agindo. Ele divide a sua família, né? Ele faz grupos com suas mulheres e filhos, na ordem de sua, né, preferência, e ele coloca Raquel e José por último, no sentido de que se Esaú estava vindo com 400 homens e quisesse fazer algum mal, daria tempo para Raquel e José fugirem, tentar escapar, né? No sentido de estarem mais longe do provável perigo. E o verso 3, que ele diz que ele mesmo adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Jacó transmitia uma humildade que ele não tinha, de um homem transformado, alguém que foi transformado. Isso quebrantou o coração de Esaú, que ao ver a situação do irmão que foi tomado Esaú foi tomado de uma emoção muito grande, de uma comoção muito grande. Imagine, irmãos, anos e anos, Esaú prometeu matar Jacó por conta do que ele havia feito. Imagine o que teve de ter passado na mente de Jacó ao ver Esaú correndo ao seu encontro. Correndo ao encontro do seu irmão Jacó. O que ele pode ter pensado que seria a corrida da vingança, né? Vou morrer.
Mas não foi a corrida da vingança, irmãos, foi a corrida do abraço. No verso 4 diz que Esaú correu ao encontro e o abraçou. Agarrou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Você consegue imaginar essa cena, irmãos? Consegue imaginar isso, Robson? Dora, demais irmãos. Você consegue imaginar a mente de Jacó, lembrando de tudo aquilo que ele fez, da maneira como ele agiu, usurpando algo que era dele a primogenitura, mas ele tentou, né, dar uma ajuda e acabou atrapalhando, dificultando os planos de Deus. E depois de muitos anos, Jacó tem a oportunidade de se encontrar com Esaú, e na mente dele, ele pensou realmente que ele iria matá-lo, matar ele, sua família, mas qual foi a surpresa? Primeiro, Jacó se humilha, mostrando realmente que havia sido transformado. Já Esaú, vendo aquilo, corre ao encontro, os dois irmãos se abraçam, se beijam e choram. Eu fico imaginando essa cena. A lição, essa lição, Mário, para nós, é uma lição intensa, uma lição imensa, a lição não da humildade, não só da humildade de Jacó, da conversão de Jacó, mas como do perdão do seu irmão, do perdão de Esaú, Esaú. verdade. E hoje a gente tem dificuldade de perdoar, a gente até diz, eu te perdoo, mas não faça mais não. Né? Mas essa lição, É, uma grande lição que a gente precisa tirar, precisa colocar na nossa vida, a lição do perdão genuíno. Né? Porque às vezes a gente fica remoendo, diz que perdoa e está lá remoendo. Esaú realmente perdoou seu irmão, porque quando ele foi traído, né? Porque dói, a traição dói. Quando ele foi traído, o que ele prometeu foi realmente matar. Mas os anos passaram, Deus foi trabalhando no coração dele e ele realmente perdoou o seu irmão. Então a gente precisa tirar uma grande lição, a lição do perdão aí. sem dúvida nenhuma, Dora. E o perdão liberta, né? O perdão, ele transforma as pessoas, ele liberta. E esse encontro foi, sabe, terrível. Assim, a mente de Jacó ficou perturbada até que seu irmão é, é, Esaú o abraça. O que ele esperava era uma espada né, transpassando o seu corpo. O que ele recebe é um abraço, os dois abraçados. Foi um dos reencontros mais comoventes que nós encontramos aqui na Bíblia. A forma como Jacó se aproximou de Esaú, prostrando-se a terra 7 vezes, desarmou Esaú de todo e qualquer tipo de pensamento ruim, de ira, de fúria, de vingança que durante anos, com certeza, consumiu Esaú. Esse homem era esse homem de aparência, como é que podemos, cansado, exausto, manco de uma perna, que veio ao seu encontro, uma discriminação, que ele tinha intenção de matar. Será que era esse mesmo o Jacó que eu pensei em matar? Certamente Deus usou tudo isso e despertou em Esaú o sentimento de amor fraterno, que há tanto tempo eles já não tinham isso. Irmãos, e de forma assim miraculosa, esse amor aflorou tanto em Jacó, como principalmente em Esaú, porque Esaú prometeu matar seu irmão, vingar. Esaú percebeu a diferença entre os que estavam com ele e os que estavam com Jacó. Pois enquanto ele estava acompanhado de um exército de 400 homens, Jacó vinha ao seu encontro com suas mulheres, filhos, alguns servos, ou seja, era um alvo bem simples e fácil de ser alcançado. Mas em cada detalhe, irmão, dessa história, nós percebemos a mão do Senhor e aquelas. Lembra da escada, né? Aqueles anjos que por um momento foram visíveis a Jacó ali no sonho, permaneciam ali cuidando e zelando, né? Por Jacó e por sua família. Esaú, ele percebeu tanto isso, através da sua atitude, ele foi usado por Deus para acalmar o seu coração. E ao insistir para que Esaú aceitasse seus presentes, Jacó declarou que viu
no versículo 10, como ele diz aqui assim, ó, mas Jacó insistiu, não recuses, porque ele estava oferecendo presentes, né? Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto como se estivesse contemplando o semblante de Deus e te agradaste de mim. Vejam, Esaú, o semblante de raiva, de ódio, de ira se transformou, de tal maneira que Jacó confessa isso. Só que esse reencontro dos dois irmãos, por mais bonito, por mais emocionante, por melhor que tenha sido, não significava que poderiam voltar a habitar juntos. Eles não voltaram a viver juntos. Dois irmãos, mas dois destinos completamente diferentes. Nós sabemos que Esaú havia escolhido um caminho contrário à vontade de Deus, né? E Jacó sabia disso. Só que com sabedoria, com muito jeito, ele dispensou voltar com seu irmão, dispensou a companhia de qualquer dos seus que estavam com Jacó. Se reconciliaram, fizeram as pazes, se abraçaram, se emocionaram, choraram, mas cada um seguiu o seu rumo. Né? Veja no verso 14, eu estou sendo rápido, irmão, porque o tempo não nos permite. Veja no verso 14, passe, meu Senhor, adiante do seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar, meu Senhor, em Seir. Vejam, ao alegar que caminharia no passo do gado devagar, né, com muito respeito, ele se despediu de Esaú, que voltou pelo caminho de onde viera. Observe o verso 16. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho de onde viera. Né? Vejam, e comparando com Jacó, uma parte do campo, que ele ficou aonde? Ele ficou em Siquém. E como é que termina esse capítulo no verso 20? E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Veja no versículo 17. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Jacó não seguiu seu irmão Esaú. Eles cada um tomaram o seu rumo, o seu caminho. E pela primeira vez, não se dirigiu a Deus como Deus de Abraão ou Deus de Isaac, e sim como quem? O seu Deus. Jacó agora tinha certeza que Deus era o seu Deus. Isso nos traz uma lição interessante, Robson, Dora, demais irmãos. Quando nós encontramos, quando nós... Oi, Robson. Nosso Deus, ele é um Deus criador de pontes, né, Mário? Ele derruba os muros, né? Derruba as barreiras, ele cria a ponte. Eu vi uma pregação que o irmão, do tema que ele trouxe, do que ele trouxe, ele disse que Deus não é criador de pontes, mas Deus é aquele que cria ponte, porque ponte é lugar de passagem, Mário. Um vai para o lado, outro vai para o outro. Aconteceu aí com Esaú e Jacó. Eles criaram essa ponte, eles se encontraram, se estudaram. Robson, não estamos não estamos conseguindo lhe ouvir, Robson. Sua internet está... não conseguimos entender o que você falou, Robson. Eu, pelo menos, não consegui entender. Eu acho que a internet deve estar oscilando aí, porque eu não sei. Eu não consegui ouvir direito, Robson. Saiu muito cortada. A voz está robotizada. Uma voz de robô. Não consegui entender, amigo, o que você falou. Eu não sei se os demais ouviram, entenderam. Também não entendi, não, Mário. Pois é, então é a internet, Robson. Sua internet está oscilando bastante aí. Mas veja, irmãos, partindo para o final, como eu estava falando, quando nós liberamos o perdão, quando nós encontramos paz, nós reconhecemos Deus como nosso Deus. Veja que a luta de Jacó foi anos. Eu fechei a minha câmera, porque o sinal aqui também está fraco, muito fraco. E se eu abrir a câmera, vocês não vão me ouvir.
Mas somente depois que Jacó reconheceu quem ele era, quando ele disse quem era, quem é você? Qual o teu nome? Como é que você se chama? O Senhor perguntou e ele fala, eu sou Jacó. Só depois que ele reconheceu de fato quem ele é, então ele tem o sentimento de que Deus é o Deus dele. Isso mostra para mim e para você também, queridos, que somente depois que reconhecer quem somos, a nossa condição, e, de onde nós viemos, quem nós somos, é que nós vamos ter certeza, nós vamos ter a paz necessária para dizer: eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Deus é Deus na minha e na sua vida, a despeito de que possa estar acontecendo. Deus nunca vai deixar de ser Deus. Nós é que muitas vezes deixamos de sermos servos. Nós é que muitas vezes não conseguimos ouvir, muitas vezes não reconhecemos a nossa condição. E Jacó fez isso, irmão, somente depois de ele realmente ter encontrado com Deus. Ele sabia exatamente para onde ir. Jacó sabia exatamente para onde ele ir. Ele havia resolvido fazer a vontade de Deus e confiar no Senhor. E quem viu, fez o ano bíblico, viu, né? Ele saiu do Vale de Jaboque e foi para Sucote. Uma mudança extraordinária. E todos nós temos o nosso momento de luta com Deus. E todas as vezes que você e eu lutarmos com Deus, sem dúvida nenhuma, se fizermos como Jacó, reconhecer quem somos, certamente sairemos vitoriosos. Porque Deus, de fato, quer tocar em nós. Ele quer nos tocar para nos transformar. Querido, se nós olharmos com fé para cima, se nós nos apegarmos à palavra de Deus com toda confiança, abrindo nosso coração ao Senhor como um amigo, Ele mesmo, sem dúvida nenhuma, Deus mesmo, dirigirá, guiará os nossos passos na direção certa, como fez com Jacó. E Ele dirá, sem dúvida nenhuma, no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo, me perdi aqui. Com certeza ele vai dizer: este é o caminho por onde você deve andar. E precisamos ter isso, irmãos, precisamos ter na nossa mente, principalmente agora, Dora e demais irmãos, que nós estamos nos aproximando do fim da história desse mundo. Nós precisamos reconhecer quem nós somos e nos submeter à vontade de Deus de tal forma que o nosso coração se alegre em Deus nos conduzir pelo caminho certo. O caminho de Deus, queridos, é certo, mas nunca foi fácil, ele sabe disso, e tanto é que ele chama de caminho estreito, né, Dora? Caminho estreito, mas é difícil, é complicado, tem pedras, tem dor, tem sofrimento, mas é o caminho certo, Sim, com certeza. é o caminho que Deus quer nos É o caminho conduzir, certo. é o caminho certo. Portanto, queridos irmãos, diante das adversidades, das dificuldades, das lutas que você tem enfrentado, há um outro lugar melhor para mim e para você, irmão, sem dúvida nenhuma, um lugar tranquilo que Deus vai nos conduzir. A história de Esaú, o encontro de Jacó e Esaú foi o encontro para liberar o perdão, para mostrar que tanto um como o outro haviam se perdoado. Mas cada um tomou o seu caminho, cada um tomou a sua direção, e o caminho de Jacó foi exatamente aquilo que Deus havia proposto. Deus tem um lugar para mim, para você, muito melhor, queridos. A nossa caminhada está chegando ao seu final. Breve, nós vamos dizer como Jacó: eu vi a face do Senhor. Não só vamos poder dizer que vimos a face, como nós iremos subir para encontrar com o Senhor. Você crê nisso? Deus tem um caminho especial para mim e para você. Que Amém. possamos Amém. voltar, como fez Jacó, voltar a caminhar no caminho do Senhor. Aquele caminho que Deus tem para mim e para você. Que nós possamos ter uma visão espiritual de tal forma que, em meio a qualquer circunstância, nenhum de nós possamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas continuar olhando firme para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus assim nos abençoe ao longo deste dia, para que juntos possamos trilhar o caminho que o Senhor escolheu para cada um de nós. E nós vamos encerrar cantando essa linda canção. Deixa eu ver aqui onde é que ela está, pelo menos Amém. aqui. Nós vamos cantar a um outro lugar, irmãos, preparado para mim e para você, e com toda certeza, o melhor caminho que Deus quer que nós trilhemos.
E sem dúvida nenhuma, Dora, chegaremos lá triunfantes em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor cantando essa linda canção. Sua missão era trazer-nos perdão, sabendo que custaria, mas seu amor era maior que a cruz, desceu do céu pra nos dizer: há um outro lugar feito pra você, que vai além dos seus sonhos. Há um outro lugar feito pra você, confie em mim de coração. Então verás que há um outro lugar pra você. Se pensas hoje que não há esperança e a sua vida acabou, nunca se esqueça que Jesus quer salvá-lo. Veio do céu pra lhe dizer: há um outro lugar feito pra você, que vai além dos seus sonhos. Há um outro lugar feito pra você, confie em mim de coração. Então verás que há um outro lugar pra você. Porque se envolver com esse mundo mau, se Jesus nos deu outro lugar, há um outro lugar feito pra você, que vai além dos seus sonhos. Há um outro lugar feito pra você, confie em mim de coração. Então verás que há um outro lugar pra você, que há um outro lugar pra você. Amém, amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Há um lugar especial para mim e para você, queridos. Pela graça de Deus, possamos permanecer firme nessa caminhada. Já estamos chegando ao final. Já já esse céu vai se abrir e nós vamos poder ver a Jesus, abraçá-lo. Estaremos para sempre com o Senhor. Eu desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que este dia seja um dia de plena comunhão sua com o Senhor. Um dia de paz. Quando a gente fala de paz, não significa que será ausência de problemas, mas que em meio aos problemas você possa descansar, confiar na providência, no cuidado e na misericórdia desse Deus maravilhoso. Deus abençoe a cada um de vocês. Lembre-se, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Eu quero encerrar convidando a minha irmã Cris, lá de Santa Maria,
que faça a oração encerrando a jornada de hoje, Cris. Pode ser? Sim, sim, sim. Oremos. Soberano Deus, gratidão, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos na tua santa e divina presença, em comunhão com as palavras do irmão Mária, que o Senhor nos dê a paz, nos mantenha a tua alegria, a tua força, que teu Espírito Santo seja diariamente conosco, possamos, ó Deus, representar a tua luz, levar a tua palavra, ser o auxílio para aqueles que estiverem em nosso caminho. Que o Senhor nos use poderosamente e que possamos, ó Deus, a cada dia mais receber o perdão, para assim perdoar conforme o teu querer e a tua vontade. Te rogamos essas bênçãos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Eu também estava lá. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. A gente se encontra em mais uma Madrugada com Deus na próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos vocês.